Salve, salve galera! Mando LP aqui mais uma vez trazendo um outro vídeo nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vou estrear a coluna nova no sofá com a LP, porque como vocês podem ver eu gravo no sofá da minha casa. E dessa vez eu quero comentar algumas notícias que saíram aí ao longo da semana passada, mas que eu acabei por pura preguiça e descaso não fazendo um vídeo antes. Vamos lá, os tópicos que eu quero apontar hoje são todos relacionados com a DC, Warner Discovery, né? E a respeito de notícias que foram saindo ao longo do tempo. Dentre elas está a nomeação do Peter Safran e do James Gunn como novos cabeças de estúdio, né? Aquela mesma posição que o Kevin Feige ocupa lá na Disney Marvel. Saída de Henry Cavill de The Witcher e possível oficialização dele como Superman. Possível não, porque ele confirmou, né? Só que aí entra numa questão do porquê que isso aconteceu, por que ele saiu de The Witcher pra ficar como Superman. Bilheteria do filme do Adão Negro, que, nossa, tem coisa aí, né? E dentre outras possibilidades que eu quero abordar ao decorrer do vídeo. E eu acho que dessa vez, pra começar, eu quero começar com a nomeação dos líderes ali agora do novo estúdio DC Comics. O que acontece, né? A gente tinha uma tentativa de liderança já há algum tempo na DC, encontrar alguém que pudesse fazer a vez de Kevin Feige na hora de montar e organizar o universo bonitinho. Só que a DC nunca conseguiu encontrar essa figura. Primeiro foi o Snyder, e a gente viu a lambança que rolou, principalmente com o questionável Batman vs Superman. Depois a gente teve o Geoff Johns, que reza a lenda que teve uns conflitos de ego aí, por mais que ele fosse um bom escritor quadrinista, né, no caso, ele não tinha muita competência para tocar o universo cinematográfico, e aí aconteceu alguns problemas. A gente tinha o Walter Hamada, que como a DC era um braço da Warner, né, sempre ficava embaixo da asa dela, o Hamada, ele prejudicava muito o desenvolvimento. A gente ouviu ao longo do tempo vários rumores aí do porquê que a coisa não dava certo, que a antiga presidente não ligava para certos personagens e tal, tinha problema com atores, não sei o quê. Enfim, muitas coisas justificavam o fato do universo DC ele não conseguir engrenar. Só que parece que agora que o David Zaslav assumiu como CEO da Warner Discovery, ele tá fazendo uma certa propaganda, né, do que tá aí, do que tá por vir, né, aí pela frente. Ele diz que faz muito tempo que a gente não vê um filme do Harry Potter com elenco original, que a gente tá há muito tempo sem um filme de Superman. Disseram 13 anos, né, mas, pô, o filme do Cavill é de 2013, né. A gente tá aí caminhando para 10 anos, então não sei direito qual que é a procedência dessas falas aí, mas enfim. E parece que ele quer ter uma nova pegada pro universo DC. E por isso, inclusive, que ele separou o estúdio e tá dando uma certa independência para ele, tal qual a Marvel faz, né? A Disney faz com a Marvel, no caso. E aí foi nomeado dois caras, que eu já falei, o Peter Safran e o James Gunn, para liderar esse universo. O que eu penso sobre isso? Safran parece, pelas informações que eu fui dar aquela pesquisada rápida, inclusive na Wikipédia, que ele é meio que o responsável pelo universo de terror da Warner New Line, né? Que, querendo ou não, tem seu relativo sucesso. Afinal de contas, terror costuma ser um gênero barato de produzir filmes, então o que vier praticamente se paga e dá um lucro bastante razoável, né? Quando a gente para pra pensar. Então, nisso ele até que tem um sucesso. Apesar de ter alguns filmes de terror que a galera que é meio questionável e tal, a maioria consegue ir bem na bilheteria, né? Enquanto o James Gunn, ele é mais famoso pela doideira, né? A gente vê aí Guardiões da Galáxia, o Segundo Esquadrão Suicida, como que é. E que apesar de eu achar o primeiro Guardiões, por exemplo, o terceiro ato lá, o final, meio tosco, e o segundo ser um pouco fraco, eu gosto muito dos filmes como desenvolvimento de equipe.
Então tem uma certa promessa, isso aí também vale para Esquadrão Suicida, que eu gosto muito como filme, e o desenvolvimento de equipe também é muito bacana. Vale como promessa do que pode vir aí para uma Liga da Justiça e eventuais outras super equipes que a DC tem, né? Tem muito potencial, o cara sabe trabalhar com isso. Aquela cena lá do Guardiões 2, do Groot, né? Enquanto vai rolando a musiquinha, ele vai desfilando e a galera lutando contra aquele alien, aquilo ali é muito bem feito. Eu gosto bastante. Então eu acho que pelo menos a gente pode ter aí... a gente pode estar vendo a formação de um casal que combina muito, porque um tá mais na parte técnica, né? Eu penso eu, e o outro mais na parte criativa, e talvez os dois conversem bem. Espero que isso dê certo, porque a DC já vem sofrendo bastante, né? E isso puxa, no final das contas, todo esse planejamento, essas promessas que têm sido feitas, acaba resvalando. Eu vou deixar o Kevin para depois, no que a gente tá vendo agora do Adão Negro, porque é um verdadeiro teste do quanto a DC consegue manter a palavra. Porque assim, Adão Negro foi meio que execrado pela crítica, né? A galera não curtiu muito, os especialistas. Mas pelo público ele tá fazendo um sucesso razoável. Se eu não me engano, no Rotten ele tem entre 80% e 90% de aceitação. É bastante coisa, né? Enquanto pela crítica acho que 40%, uma coisa assim. A questão é que a bilheteria não tá tão boa. A última vez que eu olhei ele tava com 319 milhões, né? 319 milhões 666, perto de 319.700. Eu chuto aí que ele deve fazer em torno de 400, com muito esforço ele faz 450 milhões. A gente tem que lembrar que a estreia está muito próxima de Pantera Negra. Ele deveria ter antecipado um pouco, de repente pegou uma janela mais tranquila. E agora Pantera com certeza vai canibalizar os ingressos de Adão Negro. Então você pode ter certeza que talvez aí ele dê aquela estabilizada agora, com muito esforço ele chega nos 450, pode ser que chegue nos 400. Eu chutaria mais ou menos por aí. Assim, na real, talvez o cenário mais otimista fosse 350 milhões, mais ou menos o que arrecadou Mad Max. Mas enfim. E o que acontece? Durante muito tempo, a Warner sempre se preocupou com bilheteria, né? Inclusive foi isso que acabou fazendo com que a gente visse aquela caca que foi a Liga da Justiça do Whedon, em 2017. Então agora a gente tem uma prova. E aí, como é que vai ser? Vão permanecer, vão insistir nessa reconstrução, ou vão atropelar e cagar tudo como eles fazem com muita maestria, né? Eu acho que só o tempo é quem vai dizer com certeza, porque poderia ter começado muito bem, mas começou meio complicado, né? Mas reza a lenda, e aí eu já não posso confirmar, eu li no Twitter, né? Fonte 100% confiável, que o The Rock, ele parece que comprou algumas ações da Warner Discovery, né? E é isso que talvez tenha feito com que ele fosse não só ouvido, como realizassem alguns pedidos que ele fez, né? Principalmente nessa autoria do filme, que cá pra nós, né? Tem um diretor só figurativo, que não é grandes coisas, e com o retorno do Henry Cavill como Superman. Isso explica, apesar de a gente não ter confirmação, isso explica por que o filme conseguiu, né, ter essa liberdade pra acontecer. E aí agora é o que vem. O que acontece? A grande notícia que veio aí, que foi a confirmação do Kevin no papel de Superman. Ele mesmo veio dar a notícia no Instagram depois do fim de semana de estreia do Adão Negro, né? Fez aquela postagem, que inclusive o Guilherme Briggs brilhantemente dublou. E eu fiquei muito feliz com isso. Não só porque adoro o personagem e gosto muito do ator, mas também porque eu acho que é fácil, né? A gente já tem alguma coisa construída com ele, você não precisa ter todo aquele trabalho de fazer o recast, né? Procurar outro cara que sirva como Superman. Então, não, tá fácil ali, já tem o Kevin, o cara gosta do papel. Só que o que eu não esperava, o que eu acho que ninguém esperava, é que, cara, ele fosse abandonar o Garrett. E aí vem o questionamento e talvez o principal motivo para eu estar fazendo esse vídeo aqui, que é deixar o seguinte pensamento. O cara fazia um papel principal numa série da Netflix, que é um serviço de streaming já consolidado, né?
Dizem, também não tenho confirmação, nem fonte segura nem nada, porque eu sou só um cara fazendo um vídeo aqui no sofá do LP, né? Que a Netflix queria uma exclusividade do Henry Cavill como Geralt. É tanto que o último filme que ele estreou foi Enola Holmes, que é um filme da Netflix. E aí eu fico me perguntando, cara, ele trocou o papel principal e uma certa garantia, exclusividade e segurança que ele tinha com a Netflix para fazer o Superman numa Warner DC que já meio que deu mole com ele, já meio que, né, deu problema antes, por simplesmente não valorizar o personagem. Por que ele fez isso? E aí o que eu consigo pensar é que provavelmente ele fez... É claro que isso não veio assim do dia pra noite, não foi de repente. Já vinham trabalhando há algum tempo. E o que me ocorre é que provavelmente a galera ofereceu um contrato muito seguro pra ele. E com certeza ofereceram uma posição meio que de liderança nesse universo DC. Porque o cara não ia trocar... Quer dizer, por mais que ele tenha um amor muito grande pelo personagem, não faz sentido na minha cabeça ele trocar o personagem principal de uma franquia para ser secundário em outra, né? No mínimo deve ser um principal por principal. Então eu acredito que, primeiro, o Zaslav, o James Gunn, enfim, a galera pegou e ofereceu um salário alto, com uma rescisão monstruosa, e liderança do universo, ser o novo rosto do universo, já que é o Superman, né? Que é pra ser sempre um dos principais, dos 3 pilares da DC, junto com Batman e Mulher Maravilha. Eu acredito que foi motivado com isso que ele acabou voltando. E aí isso acaba trazendo mais perguntas, ou no mínimo mais questionamentos pra gente. Será que a DC vai conseguir acertar dessa vez? Né? Quero dizer, eles já tentaram, deu ruim, teve vários problemas e agora a gente pensa, tá, tudo bem, eles têm uma nova direção, parece que tá um pouco mais organizado, mas tem problema com o Adão Negro, que não tá lá essas coisas, e eles, parece que no último trimestre a Warner tinha uma dívida de 3,4 bilhões, o que é muita coisa, né? E eles não sabem trabalhar o Superman direito, tem sérios problemas com isso. Então fica o questionamento, e aí, será que vai dar? Eu gosto de manter as esperanças e pensar que vai. Parece que se reuniram aí com... Eu esqueci o nome do outro diretor, não fui muito atrás também pra pegar, só sei que parece que reuniram com o Steven Spielberg e um outro diretor lá também, acho que o Christopher Nolan, se eu não estou enganado, posso estar falando besteira, mas Google tá aí, pesquisem. Brincadeira. Mas eu acho que foram esses dois, se reuniram a portas fechadas, mas ninguém sabe direito sobre o que trabalhariam, o que fariam e tal. Então, no final, eu penso que pode ser que venha coisa boa por aí. Eu torço para que venha coisa boa por aí, mas sinceramente, não sei. É pagar pra ver. Mas vamos lá, vamos acompanhando e ver o que a DC tá guardando pra nós no futuro. E é isso aí. Valeu, galera. Fui!